Muito bem, olá. Vamos hoje para a segunda parte, tá aí, ó, da concordância verbal. A parte 2. A parte 1 eu expliquei para vocês na aula passada, ok? A parte 2 é especificadamente a concordância verbal do verbo ser. Tá aí, ó, concordância do verbo ser. Se for algum outro verbo que não o verbo ser, a gente usa as regrinhas passadas, né? A gente vai trabalhar com as regras que eu apontei para vocês na aula passada, ok? Para saber se o sujeito é composto, se ele é simples, se ele está anteposto, se ele está pós-posto, todas aquelas outras regrinhas. Agora, a parte 2 de concordância verbal é quando você se deparar com a concordância do verbo ser, quando você se deparar com o verbo ser. Então, como a gente faz? Faz da seguinte maneira, veja só. Aqui diz assim, ó. Diminui um pouquinho para ler, depois eu aumento. Quando o verbo ser estiver entre substantivo próprio e substantivo comum, o verbo concorda com o substantivo próprio. Assim, minha gente, olha só. Nessa frase, ó. José é as infelicidades do pai. Presta atenção. Você tem o verbo ser aí que está escrito é. Isso aí é o verbo ser. Presente indicativo, né? Antes desse verbo ser, antes desse é, que é o verbo ser, você tem um substantivo próprio, que é José. Substantivo próprio, que é José. E depois do verbo ser, que está escrito é aí, ó, você tem infelicidades, que é um substantivo comum. Pois bem, você vai concordar com o substantivo próprio. Seja esse substantivo, esteja esse substantivo antes ou depois do verbo. Aqui nós temos José. José equivale a ele. Então eu digo ele é. Ok? Do mesmo jeito na frase abaixo, olha só. Juliana é as esperanças do time. Você tem o verbo ser, que está aí escrito é. Antes você tem um substantivo próprio. Depois você tem esperanças, que é um substantivo comum. Antes você tem Juliana, que é um substantivo próprio, e depois você tem substantivo comum, que é a palavra esperanças. O que é que acontece? Quando você usa o verbo ser e ele está entre os substantivos, um deles é próprio e o outro é comum, a concordância é com o substantivo próprio. Ora, se o substantivo próprio aí é Juliana, que é ela, então eu digo ela é. Não importa o tempo, não, do verbo ser, ok, do verbo ser não, certo? Importa que eu coloque concordando com o substantivo próprio. É isso, ok? Se eu invertesse e dissesse assim, as infelicidades do pai é José, dava no mesmo, certo? Porque eu digo é José e não as infelicidades do pai são José. Não, pelo amor de Deus. Porque entre substantivo próprio e substantivo comum, o verbo ser concorda com o substantivo próprio, certo? Olha a pessoa desse substantivo próprio. Se a pessoa desse substantivo próprio é ele ou ela, então o verbo ser vai para ele ou ela. Muito bem. Já no 2 aqui diz o seguinte. Olha só o 2. Diminuir aqui. Pronto. Quando o verbo ser estiver entre o substantivo próprio ou substantivo comum e pronome pessoal, veja só, quando você tem um verbo ser e ele está entre o substantivo próprio ou substantivo comum e pronome pessoal, o verbo concorda com o pronome pessoal, ok? Então, lá vai, olha só. Como é que você tem aqui a frase agora? Eu sou as esperanças desse povo. Olha o verbo ser aí, tá escrito sou. Entre, antes e depois. Quando a gente diz entre, é porque é uma coisa que está antes e outra que está depois. Antes do verbo ser, que está escrito sou, tem o pronome pessoal. Eu é um pronome pessoal. E depois você tem o substantivo comum. E está no plural. Não importa, você concorda com o pronome pessoal. Você diz eu sou. Olha aqui, ó. Olha a frase de baixo. José das Neves, é ele ou ela? És tu? Por que foi que ficou és tu? Porque o verbo ser que está escrito és, ele está entre José das Neves, que é um substantivo
próprio, e na frente do verbo ser está o pronome pessoal. Ou seja, se tiver entre o verbo ser um pronome pessoal, concorda com o pronome pessoal. Você diz tu é, ou você diz tu és. Tu és. Então a concordância aí é és tu, fica assim. Eu acho que deu para vocês entenderem. Recapitulando, vou voltar para o primeiro. Aqui no primeiro, na primeira frase, você tem um substantivo próprio, que é José próprio, mas não tem pronome pessoal, você tem um substantivo comum. E entre substantivo próprio e comum, você concorda o verbo ser com o substantivo próprio, que é José. Ele ou ela. Olha a frase de baixo. Juliana, substantivo próprio. E na frente, esperanças. Novamente você concorda com Juliana, porque entre... Você tem o verbo ser, que está entre um substantivo próprio, Juliana, e um substantivo comum, esperanças, você concorda com Juliana, que é ele ou ela, que é o substantivo próprio. Mas na regra de baixo, na 2, veja bem, o que é que acontece na 2? Na 2, o verbo ser está entre pronome pessoal e substantivo ou comum ou próprio, não importa. Se tiver um pronome pessoal, a concordância é com esse pronome pessoal. Na primeira frase você tem o pronome pessoal eu, é só ir lá e recorrer a assuntos anteriores, de anos anteriores ou de aulas anteriores, e vocês vão ter que saber, descobrir quais são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. São os pronomes pessoais. Certo? Então, entre pronome pessoal e substantivo, seja ele comum ou próprio, o verbo ser concorda com o pronome pessoal. Na primeira frase concorda com eu e na segunda frase concorda com o pronome pessoal tu. Muito bem. Vamos à terceira. Muito bem. A terceira, não só a terceira, mas todas essas regras aí dizem respeito à concordância do verbo ser. Mas a terceira regrinha da concordância do verbo ser diz o seguinte: quando o verbo ser estiver entre o substantivo comum no singular e substantivo comum no plural, certo? A concordância pode se dar com um ou com o outro substantivo. Ou seja, não tem como errar. Se deixar no singular, porque está entre substantivo comum no singular e no plural, então se deixar no singular está certo, se botar no plural também está certo. Por exemplo, veja só, olha aqui, ó, a esperança são tábuas retorcidas. Veja que o verbo ser aí que está escrito são, ele está entre ele está o quê? Esperança, que é um substantivo comum no singular, e tábuas, que é um substantivo comum no plural. Eu posso concordar com tábuas dizendo assim: a esperança são tábuas retorcidas, mas posso concordar com esperança. A esperança é tábuas retorcidas. Por quê? Porque a regra da concordância do verbo ser, quando ele está entre ele está o substantivo comum no singular e substantivo comum no plural, eu posso tanto concordar com o sujeito, com o anterior, que é esperança, como com o predicativo desse sujeito, que é tábuas. Então eu posso tanto dizer são tábuas retorcidas ou a esperança é tábuas retorcidas. É assim a concordância do verbo ser, quando entre ele há a presença de um substantivo comum no singular e um substantivo próprio no plural, independente da ordem. Quarta questãozinha. O verbo ser, quando ele indicar, aqui, diminui um pouquinho, quando ele indicar hora, distância e datas, a concordância se faz com a expressão numérica. Você tem o verbo ser, e ele está sendo usado para indicar horas, distância e datas. Você concorda o verbo ser com o número dessa hora, com o número da distância ou com o número da data. Por exemplo, olha só, são 2 horas. Olha só, nós temos o verbo ser, são. Por que foi que eu coloquei são e não é 2 horas? Porque eu estou usando o verbo ser para indicar horas e a hora que eu usei passa de uma, então é plural. Por isso que eu tenho que dizer são 2, porque 2 horas são.
certo? Se eu trocasse 2 horas e colocasse 1 hora, eu teria que tirar também são e teria que colocar 1 hora. Olha aí a frase embaixo. 1 hora, porque o verbo ser aí, que está escrito agora como que é o verbo ser, ok? Ele concorda com uma, que é a expressão numérica. Todas as vezes que você tiver o verbo ser indicando horas, distância e datas, você concorda o verbo ser com o número da hora, da distância e da data. Veja aqui. São 2 quilômetros. Por que foi que eu optei por são e não posso dizer 2 quilômetros? Mas no dia a dia a pessoa diz, você diz assim, é longe, você diz, nada, 2 quilômetros só. Olha aí, tá vendo? Tá errado. São 2 quilômetros. Por quê? Porque o verbo ser concorda, quando ele indicar hora, data e distância, concorda com o número da hora, da data e da distância. Então tá aqui, Hoje é 1º de maio, tá vendo? Por que foi que ficou o verbo ser aí escrito Porque eu estou concordando com o primeiro. Hoje são 3 de maio, por que foi que ficou são? Porque agora ele está indicando a data, 3, certo? O dia 3. Então são 3, primeiro, 1 e aí vai, ok? Agora tem uma observaçãozinha, veja. Hoje é dia 3 de maio. Se eu tirar a palavra dia, eu tenho que ajeitar, consertar o verbo ser e teria que dizer hoje são 3 de maio. Mas como eu coloquei a palavra dia, mesmo o verbo ser indicando datas, por ele ter vindo acompanhado da palavra dia, a palavra dia está escrito, então a concordância dele passa a ser feita agora com o substantivo dia e não mais com o numeral 3. Mas se eu tirar a expressão, o vocábulo dia, e por se tratar de 3 de maio, então eu tenho que dizer são 3 de maio. É assim que se faz a concordância do verbo ser, quando ele indicar horas, distância e datas. A gente concorda com o número da hora, da distância e da data. Quando indicar data e tiver a palavra dia escrita, então a gente concorda com dia. Muito bem. Vamos lá para a outra. Agora, é a quinta regrinha de concordância especial. É uma concordância especial, que é uma concordância específica para o verbo ser. É o verbo ser na indicação de medida. Quando a gente indica medida, ele é invariável, não importa o tamanho ou tanto da medida. Por exemplo, olha, 3 horas, até aí me levaria a crer que o verbo iria para o plural, porque está falando de horas. Mas aí eu vou mudar, vai deixar de falar de horas para falar de medida de hora. E quando for uma medida, ele é invariável, fica sempre na terceira pessoa do singular. E como é que eu sei que essa frase, 3 horas, não vai falar de horas, mas vai falar de medida de hora? Porque eu coloquei é pouco. Toda vez que eu disser é pouco, é bom, é suficiente, então o verbo ser deixa de ser horas, né, para ser medida. E se for medida, o verbo ser é invariável. Então olha só, olha a outra frase. 1 é pouco, 2 é pouco, 3 é demais. Veja que eu usei 1 2 eu não posso botar são. A não ser que eu não usasse a expressão pouco, não tivesse essa ideia de medida, certo? Então, como tem a ideia de medida, o verbo ser fica sempre na terceira pessoa do singular. 1 é pouco, 2 é pouco, 3 é demais, certo? 100 metros é muito. Então, obviamente aí por causa da expressão, por conta da expressão muito, o verbo ser passa a ser empregado como medida. E ao ser empregado como medida, o verbo ser não poderá ir para o plural. Fica na terceira pessoa do singular. Muito bem. A sexta e a última regrinha especial de concordância do verbo ser é diz o seguinte:
O verbo ser entre substantivo, nós já vimos lá em cima, e pronome que não é pessoal, tende a concordar com o substantivo. Tende a concordar, mas eu posso concordar também com o pronome que não é pessoal. Por exemplo, olha o verbo ser aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Tudo são flores, meu amor. Tudo são flores, meu amor. Olha o verbo ser, são. O que é que tem antes dele? Pronome que não é pessoal. E o que é que tem depois? Substantivo comum, certo? Substantivo comum. Então, o que é que eu faço? Posso concordar com flores, que é o substantivo comum, quando entre o verbo ser nós temos um pronome que não é pessoal e um substantivo que não é próprio. Então, eu posso concordar com o verbo ser, com a palavra que está na frente ou com o que está atrás dele. Tanto posso dizer tudo são flores, como posso dizer tudo é flores, meu amor. Ok. Espero que vocês tenham entendido. Recorram de novo ao que eu estou dizendo. Perguntem, mas quantas vezes for necessário, eu estou aqui para responder. É isso. Depois dessa pequena explicação, tem um pequeno exercício também. Espero que vocês tenham entendido. Muito bem. Abraço.